E foi assim, sem absolutamente nada, que eu cheguei aqui e estou aqui, olhando para vocês com apenas um desejo, de deixar com vocês uma pergunta. Quem, sincera e genuinamente, crer que Jesus está vivo e ressuscitado de entre os mortos, não precisa levantar as mãos, porque senão todo mundo levantaria e não seria necessariamente a verdade. Eu deixo isso no seu coração. Quem, sincera, honesta e genuinamente, quando pensa em Jesus, pensa no Cristo vivo, ressuscitado de entre os mortos, presente, acessível, completamente disponível, cotidianamente imiscuído e misturado na minha vida, em tudo que eu sou, penso, faço, carrego, manifesto e experimento. Eu conto com essa certeza da vitória dele sobre a morte, com a certeza da afirmação dele, ressuscitado segundo os evangelhos, que disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que todo poder me foi dado nos céus e na terra, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas no mundo inteiro. O que isso significa para mim? Ou, quando eu penso em Jesus, eu penso em quê? O que é que me vem à mente? O que é que me vem ao coração? Um mestre de sabedorias incomparável? Uma pessoa que disse palavras acerca das quais, inclusive, os guardas do sumo sacerdote Caifás, com ordem para prendê-lo, foram ouvi-lo e voltaram sem ninguém. E o sumo sacerdote disse: cadê ele? E a resposta dos guardas foi: não deu. E o sumo sacerdote perguntou: por quê? E eles disseram: porque nunca ninguém falou como esse homem. Tem gente que, na maior perplexidade, fica apenas com essa expressão que é linda, mas que está longe de definir, de assambarcar o significado do que seja Jesus ressuscitado. De fato, ninguém nunca falou como esse homem. E, ao assim dizer, nós não estamos nos referindo a que ninguém tenha dito nada parecido. Sim, tem. Zoroastro disse coisas parecidas em alguns aspectos. Confúcio disse coisas parecidas em alguns aspectos. Você encontra em algumas sabedorias estoicas coisas semelhantes em alguns aspectos. Ou você encontra, mesmo na percepção de projeção transcendental de Platão, coisas parecidas em alguns aspectos. E você pode multiplicar a quantidade de pensadores, de mestres, de sábios, de entendidos, de pessoas que compreenderam para além da média imediata dos humanos, e você vai encontrar que muitos disseram coisas parecidas, não na sua totalidade, mas nos cortes, nas nesgas, na fraseologia,
ou num aspecto de pensamento vinculado a uma determinada temática, você diz, parece sim. E não apenas dentre os sábios ocidentais, greco-romanos, ou de qualquer outra natureza, mas você encontra entre indígenas, sabedorias xamânicas, sabedorias de pessoas que nunca ouviram falar, nem estiveram perto das confabulações do ponto de vista filosófico e de pensamento do mundo ocidental, iniciado com as suas elaborações mais bem feitas dos gregos para cá. Não, distantemente desses você vê pessoas numa primitividade enorme, repetindo uma sabedoria que você diz, não são as mesmas palavras, mas é o mesmo espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Você encontra, mas Jesus não é palavra só. Nada se compara a um chamado Sermão da Montanha. Nada. Nem coisa alguma. Nada é mais evoluído. Nada é mais chocantemente carregado de uma propositura que mesmo os seres considerados mais progressivos no pensamento durante a humanidade, nem de longe atingiram. A maioria deles dizem, é lindo demais para ser verdade, ou é desafiador demais para ser alcançável, ou é tão lindamente humano que chega a ser inumanamente atingível. Ou então tem aqueles que dizem, é de uma beleza indescritível, mas é completa utopia. O que ele ensinou, para nem falar no que ele viveu. Lázaro, vem para fora. Aí sai aquele que estivera podre durante 4 dias, sai com cérebro antes liquefeito, refeito, pulmões em estado de liquefação depois do 4º dia, totalmente refeitos, sangue que tinha virado salmoura, totalmente recondicionado, fígado que já estava em estado de amolecimento putrefato, totalmente refeito, todos os órgãos, tudo nele, e ele sai. E ninguém pode negar, nem os mais veementes inimigos, quando viram, disseram, agora ele fez uma coisa que não dá mais para a gente argumentar ao contrário, é melhor mandar matá-lo, já que não dá para pará-lo, e já que não dá para explicá-lo. Toca leprosos e o cara fica limpo na hora. Ou, como diz o texto de Marcos, no capítulo 15, lá na região de Genezaré, no norte da Galileia, quando muitos tinham sido curados e ficaram tão cheios de alegria, tomados de perplexidade celestial, que agarraram todos os doentes que eles conheciam, e literalmente é isso que o texto de Marcos diz, e eles vieram carregando e os jogaram aos pés de Jesus, para que o cara rebolasse, tocasse e saísse curado. Ou como a mulher do fluxo hemorrágico, há 12 anos, que toca na orla das suas vestes, enquanto todo mundo o apalpa de todos os lados, ele para e diz, quem me tocou? E Pedro disse, o que é isso? Todo mundo está te pegando, te apalpando. Ele falou, não, alguém me tocou. Eu estou sendo apalpado, mas alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Quem foi? Aí vem ela. Anda sobre águas na maior tranquilidade. Diz para o vento, quieta, onda, e tudo acalma. E ninguém pode negar. Quantos
pães vocês têm para alimentar a multidão? Aí eles dizem, 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse, então botem todo mundo assentados em grupos de 100 e de 50. E eles disseram, olha, teria que ter uma fortuna para comprar alimento para essas pessoas e aqui não tem nem lugar para adquirir. Jesus disse, só distribuam as pessoas. Pega os 5 pães e os 2 peixinhos e agradece ao Pai. E aí tem um milagre de natureza subatômica. Os elementos da matéria subatômica, nêutrons, prótons, fótons, quarks, todos os elementos, bóson de Higgs, tudo que seja detectável, entra em ebulição de produção, de dentro para fora, de modo que cada um pegava um pão e tinha outro pão, pegava um pão e tinha outro pão, pegava um pão, tinha outro pão, pegava um peixe, tinha outro peixe, e não tinha peixe nenhum aparecendo, eles só simplesmente iam decorrendo um do outro, e alimentaram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e ainda recolheram 12 cestos. Sem falar nessas coisas que nele vazavam de dia e de noite. Mas a pergunta é, o que isso significa para você? Porque dependendo do que isso significa para nós, a gente tem um Jesus encantador, lindo, inspirador, poético, mas a gente não tem Emmanuel, Deus conosco, revirando nossa vida do avesso. Sem falar numa outra coisa, que o que Jesus disse é tão chocantemente megalomaníaco que, se ele não fosse completamente equilibrado em todos os atos, ações, movimentos, gestualidade, toque, carinho, propriedade, sentido em tudo que fazia, adequado em todas as coisas que realizava, prudente em tudo que dizia, meigo no que acolhia, veemente e assertivo no que era necessário, o tempo todo em estado de equilíbrio absoluto, sem que nenhum ódio, provocação, instigamento o tirasse do sério, ao contrário, dominando a si mesmo e tudo mais à sua volta, com maestria sublime. É só o que o salva de si mesmo. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Só um megalomaníaco diz um negócio desse. Eu sou a água viva, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh! Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Se Platão dissesse isso, era para internar. Sócrates não ia tomar um copo só de cicuta, ia enfiar um balde inteiro para matá-lo rápido, porque só um megalomaníaco absolutamente indescritível é capaz de declarações de natureza tão bizarra para um ser humano. E ele vaza isso com uma naturalidade que nos coloca diante de um dilema. Ou ele é doido, mas doido só não combina na doideira com tanto equilíbrio, com tanto bom senso, com tanta mansidão, com tanto amor, com tanto acolhimento, com tanta sabedoria, com tanta prudência,
com tanta propriedade, com tanto bom senso, com tanto estímulo, com tanto amor, com tanto acolhimento, mas doidinho. Só que as qualidades da natureza dele são tão lindamente humanas e equilibradas que o diagnóstico de loucura ninguém até hoje conseguiu encaixar nele. Nenhuma escola de psicologia, de psiquiatria, de neurologia, de filosofia, de perspectiva alguma, jamais conseguiu colar nele esse label. Não cola, pega mal, volta-se contra aquele que tenta fazer tal coisa. Mas nos coloca diante de um encurralamento. Já que eu não posso dizer que ele é doido, me sobra a alternativa de dizer que ele é Deus. Aí isso complexifica extremamente a minha afirmação, porque se ele é Deus conosco, na história humana, aqui presente, no espaço-tempo, aí eu preciso tomar decisões. Aí eu não posso mais ficar só dizendo, ai, Jesus, cantando esses louvores e saindo daqui lindo, fofo, gostoso, cheiroso, maravilhoso, incomparável és. Não posso. Eu tenho que fazer alguma coisa radical a esse respeito. E ele não facilita a vida da gente. Ele não se autorrelativiza em momento algum, ao contrário. Tanto mais quanto ele se manifeste, mais absoluto ele fica. E não faz nenhuma questão de facilitar para ninguém essa compreensão. Eu não disse, tu disses, mas disseste bem, porque eu sou. E conhecereis a verdade, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Olha que megalomania. Senhor, mostra para a gente o caminho. Aí ele olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha a conclusão monstruosa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou quando diz, todos quantos viveram e vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, lobos, mercenários e aproveitadores, manipuladores do povo. Todos os que vieram antes, pega aquele pacotão todinho da história de Israel e coloca todo mundo dentro de uma relatividade absoluta. Comparado com ele, todos são apenas seres que também tinham uma segunda agenda. Então, ele não facilita isso para nós, especialmente quando diz aqui no texto que eu vou ler, que foi o que me veio ao coração um pouco antes de o Jack me passar a palavra. No capítulo 11 de Mateus, ele diz no verso 25, por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, aos rabinos, aos filósofos, aos mestres, e as revelaste aos pequeninos, aos simples, aos humildes, às crianças, aos pobres, aos descomplicados, aos que se entregam, aos que dão razão a Deus, aos que não brincam com a sua própria angústia e não olham com senso crítico para a oferta divina de amor e de acolhimento.
Muito obrigado, ó Pai, porque assim Tu fizeste. Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Em Jesus tudo é megalomaníaco. Ou Ele é Deus ou é doido. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, Ele, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão eu, o Filho. E aquele a quem eu, o Filho, o quiser revelar. Aí a gente quase pede a Deus para Ele parar aqui. Mas Ele vai adiante. E vai adiante numa circunstância em que coloca a mim e a você diante da necessidade de decidirmos hoje à noite quem Jesus de fato é para nós. Porque o que Ele fala a seguir, e que vocês conhecem e já ouviram, sobeja e intensa e espraiadamente essa declaração no curso da existência toda de vocês. Quando na sequência, depois de falar o que eu acabei de ler, Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu mandamento, o meu ensino, o meu peso que não pesa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Coloquem sobre vocês e andem comigo. Aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isso é um negócio muito sério. Qual é o coach que te faz essa promessa sem cobrar R$7.000 pela primeira aula e depois te oferecer uma plataforma para você estudar não sei quanto tempo e para no fim de tudo continuar oco, vazio, angustiado, frustrado, zangado, infeliz? Comigo não deu certo, deve ser porque eu sou burro demais. Outros devem estar aproveitando. Eu devo ser a exceção disso tudo. Mas todos quantos oferecem têm passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. É você que tem que ir subindo nessa escada, se agarrando, praticando, treinando, ou dependendo da propositura, você tem que aprender a respirar. Respirar, você vai encontrar isso, mas você primeiro tem que aprender 3 anos a respirar. Você vai ter que aprender a mudar o seu mindset. Esvazia. Não, ainda tem muita coisa, esvazia mais. Procura um lugar de oquidão dentro de você. É praticamente você inteiro, né? Esse lugar de oquidão. Concentra. Tem que ser na posição certa. Tem que botar a perna, tem que ter uma... E eu não estou fazendo pouco de nada. Essas coisas todas têm a sua utilidade. Respiratória, de oxigenação, de estímulo cerebral, de exercícios que têm sua utilidade, mas, todavia,
estão absolutamente distantes de realizar o que se promete aqui. Vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Começando do fato de que ninguém convida os cansados e os sobrecarregados. Você já viu algum coach ou alguém dizer: venham a mim, todos cansados, sobrecarregados, duros, infelizes, deprimidos, arruinados, perdidos, mal-sucedidos, e eu vos aliviarei? Não. Você tem que partir de alguma plataforma básica inicial, mas com o suficiente para fazer o seu investimento para agradar ao indivíduo e começar um voo que vai ser o do 14 bis, vai sair do chão assim um pouquinho e vai pousar bem ali. No máximo é 14 bis. É proposta Santos Dumont de coach. Cai ali, 90 metros adiante. E já foi uma façanha histórica. Agora, esse negócio de no meio disso tudo dizer: venham! E não são os sábios, os entendidos, os bem-formados, os que entendem a linguagem, os que já absorveram uma quantidade enorme de outras coisas. Não! Venham os inviáveis. Venham aqueles que ninguém chama. Venham aqueles que desistiram de si mesmos. Venham aqueles que perderam as energias. Venham aqueles que entraram numa exaustão insuportável existencialmente falando. Venham os deprimidos. Venham os humilhados. Venham os falidos. Venham os quebrados. Venham os cacos. Venham-os por serem refeitos, remontados, recriados, reconstituídos. Vinde a mim. E não é ao meu programa. Vinde a mim, e se vocês aprenderem, decorarem o Sermão da Montanha, vocês vão ver como vocês vão fazer um grande progresso. Depois eu tenho um curso de sobrenaturalidade para ensinar vocês sobre o valor da imposição das mãos. Depois eu tenho um curso mais avançado sobre unção com óleo. Depois eu tenho um curso um pouco mais avançado sobre como despertar efusividade e expectação de cura nas mentes mais sensíveis e necessitadas. Venham a mim que eu vou dar a vocês todos os projetos de autopromoção pessoal para que vocês sejam uma impressão insofismável sobre a mente dos mais carentes e necessitados. Não. Ele simplesmente diz: qualquer um, em qualquer estado, sem aprendizado anterior nenhum, sem nenhuma pressuposição, sem nenhum treinamento, sem nenhuma aculturação, sem nenhum tipo de formatação prévia, sem nenhuma sugestão, sem absolutamente nada. Vinde a mim. E piora quando ele diz todos. Todos. Se o sábio estivesse sentindo cansado e sobrecarregado, venha a ele. Se o entendido estiver do mesmo modo, venha a ele. Se o ilustradíssimo tiver desistido da sua busca pessoal por autoelevação e disser: cansei, estou com vontade de morrer, mas ouvir essa palavra e crer, ele diz: venha você também a mim. Tanto quanto quem não ouviu nada, quem não soube nada, quem não atingiu nada, quem não teve acesso a nada, tanto faz, são todos. A pré-condição
é não haver arrogância, nem soberba, nem a pretensão que declare a você de que existem dentro de você todos os recursos para a sua mais absoluta autossuficiência humana, espiritual, psicológica, emocional e afetiva no planeta. Não. Você tem que admitir que cansa, que cansou, que não suporta tudo, que aguenta, que não aguenta tudo, que chora, que se desespera, que fracassa, que pode falir, que pode não alcançar o objetivo pretendido, que pode não amealhar tudo quanto disseram que pela sua inteligência, competência e capacidade seria coisa absolutamente natural para você conseguir. Venham a mim todos os que se sabem relativos. Venham a mim todos os que sabem o significado de falir. Venham a mim todos os que sabem o significado de não ter dado certo. Venham a mim todos aqueles que apostaram tudo e se quebraram. Venham a mim todos os que se achavam amados e foram traídos. Venham a mim todos os que sofreram alienação parental. Venham a mim todos os que se tornaram órfãos de pais vivos. Venham a mim todos os que dizem: chega, para mim não dá mais, eu cansei, eu desisto, eu entrego os pontos, não está em mim esse recurso nem esse poder. Então, e só então, e essa é a condição sine qua non, venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados e acachapados, e eu, pessoalmente, porque sou eu, porque sou vivo, porque não sou uma ideia, porque não sou um ensino, porque não sou um conjunto filosófico, porque não sou um sistema, porque não sou uma mecânica, porque não sou um encadeamento lógico a ser compreendido de ponta a ponta. Não! Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu, vivo, eu, pessoa, eu com a minha mão que entra em ti, eu que vejo a tua mente, eu que leio o teu coração, eu que sei a tua aflição, apesar de tão novinha, eu que conheço as tuas frustrações, teus medos, tuas agonias, teus fracassos, teus sofrimentos, tuas rejeições, teus pisoteamentos. Eu te aliviarei, eu mesmo, pessoa a pessoa, pessoalmente, como diz a minha mulher, olho no olho, cara a cara, como ele disse, eu em ti, você em mim, e meu Pai em nós, nessa simbiose, que não é uma trucagem mental, que é uma habitação do Cristo ressuscitado vivendo dentro de você, que te dá poder, como ele disse, e recebereis da minha parte poder ao descer sobre vós o Dunamis, o Espírito Santo, a explosão existencial contínua, o Big Bang eterno da graça de Deus em estado de produção de mundos, de novas possibilidades. Eu em vocês, a explosão da vida. Tirarei o peso inaguentável, as agonias insuportáveis, os pânicos completamente apavorantes
as depressões acachapantes, os medos aterrorizantes, os apocalipses que carregam impotência e pavor e que penetram subrepticiamente o nosso mundo mais profundo, o nosso inconsciente, e nos deixam num estado perplexante que nenhum de nós consegue entender mesmo o que está acontecendo com a gente, mas tem algo de agonia latente, constante e contínua. Mas venham a mim todos, em qualquer estado ou circunstância, e eu vos aliviarei. Vou tirar esse peso daí na hora. Não é daqui a 6 meses. Não é daqui a 1 ano. Não é se você aguentar os próximos 10 anos. Nem é se você se batizar, tomar a ceia, participar de alguns ritos. Não, é eu e você. É só você vir, chegar até mim. E você não chega até mim hoje fazendo nenhuma viagem a lugar nenhum. A viagem é dentro de você, mudando de lado, do lado da presunção do eu posso, para o lado da certeza quebrantada que diz eu entrego. Não é um caminho fora, é um caminho dentro. É mudar para esse lugar aonde está o berço eterno do meu aconchego, aonde Deus é pai, é galinha, é útero, é placenta, é asa quente, é refúgio, é sombra na tempestade, no sol, é abrigo na tempestade, é acolhimento indizível e incomparável. Venham e eu vos aliviarei. E o que vocês têm que fazer? Tomem o meu jugo. Eu só tenho um mandamento. Eu só peço uma coisa. Amem-se. Ame a ela. Ame a ela. Ame a si mesma. Olhe para quem você não conhece e porque você não conheça, não antipatize, não odeie, não hostilize, não enxergue a cor da pele, a falta de dentes, o cheiro, o CC, a roupa encebada, ou a atitude empinada, ou o desfile de arrogância. Não, olhe e tenha compaixão, e tenha misericórdia, e busque ver humanos. Esse é o único mandamento, é o único jugo, é a única realidade que Ele põe. Por amor Ele tira esse peso e nos devolve como peso a graça de amar. Por amor Ele tira o meu peso e me devolve como peso a graça de amar. Que coisa mais difícil. Que proposta horrenda. Se fosse imolar 12 touros, talvez alguém aqui achasse fácil. Se fosse deitar em 200 esquinas, vários despachos, alguns aqui achassem factível. Se fosse tipo, pega todo o dinheiro que você tem e põe no gasofilácio, alguns de vocês iriam dizer, pelo menos tem uma sinalização prática. Mas não tem nada disso. Se entregue, mude de lado dentro de você, deixe a sua arrogância, assuma a sua dependência e deite no meu amor e descanse e aceite o único jugo que é suave. Aceite o único fardo que é leve,
leve, leve, leve, leve, só o diabo acha pesado, que é amar, que é perdoar, que é não viver julgando, que é acolher, que é desejar o bem, que é se esforçar por ele, que é não carregar o passado como assombração na sua mente, que é perdoar os que te ofenderam, te ofendem, te odeiam e te odiarão, que é simplesmente dizer: não há lugar em mim para que eu arraste a gambiarra dos ódios planetários, ao contrário, largo tudo e vou leve, carregando o peso de amar, de perdoar, de acolher, de abençoar, mesmo quem me amaldiçoa. Esse é o jugo pesado. É fazer de você mais humana, mais gente, mais sensível, mais no caminho da sua própria evolução, maturação, mais na perspectiva da sua celestialização, da sua divinização em Cristo Jesus, porque em Jesus eu sei como eu, humano, devo ser e sei como Deus é e quer ser para mim. Que coisa mais horrorosamente complicada é essa proposta. Sabe para quem que ela não acontece? Só para quem não crê que Ele está vivo. Foi por isso que eu te perguntei, no seu coração, Ele ressuscitou de verdade ou não? Porque o Jesus mestre, o Jesus filósofo, o Jesus líder de qualquer outra coisa, o Jesus proponente filosófico, não tem nenhum poder maior do que o de Sócrates, Platão, Zenão, Epicuro, Tales de Mileto, nenhuma das figuras do passado, nem do presente, nem do nosso futuro. Ele não transcende a nenhum deles, a menos que você diga: eu sei que ele rasgou a mortalha da morte de dentro para fora e está vivo hoje. Aí você começa a descobrir uma coisa que para mim é praticamente uma covardia, sabe qual é? É você orar e ele responder. Eu vejo, toda hora eu passei a minha vida toda como pregador do Evangelho nesses últimos 51 anos, com gente dizendo: ora por mim, pastor, ora por mim. E eu oro por milhões. Mas eu fico só pensando: meu Deus, essa pessoa pode ela mesma, tanto quanto eu. Por que ela pensa que eu tenho algum acesso diferente? Eu só creio, eu só sei que Ele está vivo, que Ele vive em mim, e que se eu pedir segundo o amor, segundo a bondade, segundo a fidelidade, segundo a benignidade, segundo a mansidão, segundo o domínio próprio, segundo a sua vontade, Ele vai fazer. E Ele disse: e vocês vão se alegrar, porque vocês vão ver que vão falar e vai acontecer. Vão falar e vai acontecer, porque eu estou vivo para garantia. Aí muda tudo. Aí você deixa de ser um seguidor do cristianismo e passa a ser um amigo de Jesus. Como Ele disse: eu já nem vos chamo servos, eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que busca encontra, o que pede recebe,
e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu garanto que é assim. Agora, você tem esse recurso todo. Eu tenho. E desculpa, gente, eu uso tudo. Infelizmente ainda não usei tudo, mas eu todo dia me disponho a pegar mais. Porque está tudo disponível de graça. Como ele mesmo disse, abre bem a tua boca e eu te encherei. Meu cálice transborda. Eis que eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Não temais nem a homens, nem a demônios, nem a diabos, nem a principados, nem a potestades, nem a coisa alguma, nem a vida, nem a morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem seres de outras dimensões, nenhuma criatura, por mais assustadora que seja, e que ninguém para ela tenha nem classificação ou designação, não temam nada, porque eu habito vocês. Eu sou o mais valente morando dentro de vocês. Vocês são imperturbavelmente impenetráveis, inabaláveis. Se vocês tomarem posse e crerem em mim, vai acontecer com vocês. Mas só se ele estiver vivo e ressuscitado para mim, no meu coração. Do contrário, o senhor pode ser uma boa pessoa, um bom cristão ocidental, frequentando o caminho da graça, cantando os louvores, é o amor, é o amor. Ou aquele outro que eu gosto, que eu aprendi a gostar quando meu filho Lucas partiu para Jesus, que é um que, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. É lindo. Para mim, tem Carnegão, tem tutano, tem ossobuco espiritual, tem essência, porque com todas as minhas fraquezas eu creio, vou viver crendo, morrer crendo, e quando eu partir, aplaudam, 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 porque eu fui na direção do indizível e da glória eterna, porque isso vive em mim, está presente em mim, é verdade em mim e quer ser verdade para todos nós aqui.